Esperando chegar uma galerinha aí pra gente bater esse papo legal aqui hoje à noite. Aí sim, olha aí, já começou a chegar o pessoal. Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na página Partido Brasil, a página que parte pra cima do crime político organizado. Renato Tamayo falando aqui diretamente de São Paulo. E eu já quero pedir desculpa para vocês que eu estou com a garganta meio falha. Estou aqui, peguei um resfriado. Estou aqui com meu chocolatinho quente. Vocês estão servidos aí? Estão servidos no chocolatinho quente? Porque olha, hoje está um frio lascado aqui em São Paulo. E se tem uma coisa que eu não combino muito bem é com frio. A minha garganta logo denuncia e é um problemão. O Brasil que nós temos e o Brasil que queremos é o subtítulo aqui dessa nossa transmissão, para esse nosso bate-papo hoje. Quero pedir para vocês encarecidamente que compartilhem, por favor, convidem aqui os seus amigos e vamos tentar manter hoje um diálogo em alto nível, procurando soluções alternativas para os problemas, as demandas que afetam a todos nós, ao Brasil, as nossas famílias, não é verdade? Porque olha só, o que a gente tem visto nas redes sociais são pessoas esmiuçando os nossos problemas que nós já estamos carecas de saber quais são, não é? Então eu acho que é mais producente nós discutirmos aqui ideias para nós sairmos desse atoleiro que, infelizmente, a nossa elite política jurássica transformou aqui o Brasil. Olha aí, um monte de joinha já subindo. Ok, pessoal, estamos todo mundo junto aí. Tá a Solange Cícera, o Wilson Pedrinho, a Kelly Fabiano. Vou pedir para vocês uma gentileza para a gente bater um papo legal, para eu ir identificando melhor aqui vocês. Se vocês puderem colocar a cidade e o estado de onde vocês estão falando, aí fica mais legal, né? Porque cada região do país tem sintomas, tem demandas diferenciadas. Eu queria começar hoje a conversar aqui pro pessoal do Nordeste. Deixa eu tomar aqui para dar uma lubrificada na garganta. Para mim, o enunciado está certíssimo. Colocou aqui a Isaura. Ah, muito obrigado, Isaura, muito obrigado. Vamos falar sobre tudo isso aí. Pessoal, olha, eu estou dizendo que nós vamos falar com o pessoal do Nordeste, tem uma coisa importante para falar para o pessoal do Nordeste, mas Araraquara, ô Elis, você é de Araraquara, velho, morei muitos anos aí em Araraquara, o pessoal aqui de São Carlos, vocês devem conhecer aquele radialista aí, o Madalena, né? Conhece o Madalena aí em Araraquara, da Morada do Sol? Conhece, da rádio? O Madalena sempre diz o seguinte, ele tem um slogan interessante. Ele diz o seguinte, olha, quem não tem bunda não senta. Ele fala isso na rádio. Quem não tem bunda não senta. O que ele quer dizer com isso? Aqui, por exemplo, nós estamos vendo nas redes sociais. Ah, tá aqui o Reinaldo Rezende, meu amigo, lá de Sorocaba, pré-candidato a deputado estadual. Um abraço para você aí, Reinaldo. Nós estamos vendo muito aqui nas redes sociais o aparecimento de vários analistas políticos. Analista político no Brasil e técnico de futebol é o que mais tem. É impressionante aí, pessoal de Florianópolis aqui, de Torres, Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, né? Morrinhos, o pessoal de Morrinhos, Pedra Preta, olha que legal, né? Tambaú, a gente às vezes mora no interior, Rondonópolis, de Joinville, São Mateus do Sul, Paraná, sou do Paranaí, de Pérola, perto de Umuarama, hein? Alô, meu Paranazão querido, saudades do Paraná, deve estar um frio lascado lá para aquelas bandas lá, velho, é impressionante. Mas olha só, então a gente está vendo aqui prosperar muitos analistas políticos, né? Parece treinador de futebol, que mais tem de repente, de uma hora para outra. Só que é bom, porque isso demonstra que as pessoas estão despertando a sua consciência política.
Mas a gente está vendo muita análise ainda carente de aperfeiçoamento, ainda João Pessoa, o pessoal de João Pessoa, ainda muito precária. Análises ainda muito precária, então a gente vai ajudar, pessoal de Ourinhos aí, ó, divisa do Paraná com São Paulo. Parabéns aí pro pessoal de Ourinhos. Cotia aqui na Raposo Tavares. Morei ali pertinho ali, na Granja Viana. O pessoal de Curitiba, ai, Curitiba deve estar frio, hein? Ave Maria. Nossa, pessoal da Bahia chegando por aí, ó. Baixada Santista, Alta Floresta, Rondônia. Como é legal falar com o Brasil inteiro, né? Muito boa, muito bom mesmo. Boa Vista, pessoal de Boa Vista aí, ó. Tamo junto, a Rosa escreveu. Rio de Janeiro. Ei, mas como esse Rio de Janeiro é bonito, cara. Pena que tem um problema sério de violência lá. Mas, ô, cidade maravilhosa, realmente. Realmente, o pessoal do Rio de Janeiro é abençoado por Deus. Aí o pessoal de Piracicaba, como é que vai a pamonha de Piracicaba aí? Muita pamonha em Piracicaba? Legal, hein? Pessoal, olha, o negócio é o seguinte, esse ano aqui é o ano de nós mudarmos esse país. É o ano que nós temos a oportunidade de mudar esse país. Como eu havia prometido, quero falar com o pessoal lá do Nordeste. O Nordeste do Brasil é 18% do território nacional. 18% do território nacional. A densidade populacional é alta. Apesar de ocupar apenas 18% do território nacional, tem 30% do eleitorado, o Nordeste. Então, o potencial político que nós temos no Nordeste realmente é bastante significativo. Então, eu quero aqui quero falar com o pessoal do Nordeste, para a gente quebrar aquela coisa que foi criada pelo pessoal do PT, né, que segue o marxismo cultural, que o marxismo cultural prega justa e precisamente a divisão da sociedade entre classes. Então, esse paradigma que foi estimulado, né, pelo PT principalmente, essa guerra, essa disputa entre Sul e Nordeste, Norte, né, dividiu o país em regiões. Nós somos todos brasileiros. Não importa o estado, a região, a cidade, o sotaque. Nós somos todos brasileiros. Então, minha gente, aí do Nordeste, essas pessoas que incentivaram vocês a pensar como eles e nós aqui como nós, tá errado. Nós somos um povo só e nós temos que nos unir contra os criminosos do poder. Mas não é esse o cerne do recado que eu queria passar para vocês, não. O cerne que eu queria passar para o pessoal do Nordeste é o seguinte: o Nordeste do Brasil fica variando entre a primeira e a segunda região do planeta com a maior incidência de raios solares. O Nordeste do Brasil fica oscilando entre a primeira e a segunda região do planeta com a maior incidência de ventos constantes, né? Então, o potencial que o Nordeste tem, existem estudos sérios que demonstram que o potencial do Nordeste com os ventos e com a incidência de raios solares pode quintuplicar a capacidade energética do Brasil e transformar o Nordeste no novo coração, na nova locomotiva desse país. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu só quero lembrar para vocês que a Arábia Saudita, que Israel, que Las Vegas, nos Estados Unidos, são regiões no meio de desertos, o que não é exatamente o caso do Nordeste brasileiro. Então, olha só, aqueles enormes lagos que existem no Nordeste para armazenamento de água, ok? Que vez ou outra secam por causa da estiagem,
são superfícies estéreis, que não servem para nada, bem da verdade. Então você pode cobrir todos aqueles reservatórios com flutuadores. E aí nós teríamos duas finalidades com isso. Primeiro, evitar a evaporação prematura da água, né? E segundo, esses flutuadores teriam células fotovoltaicas para captação da energia solar. Nós temos que criar, lá no Nordeste, fazendas para captação de energia eólica. Nós temos que transformar o Nordeste na grande indústria do Brasil. É isso mesmo. Nós vamos gerar, de fato, no Nordeste, emprego associado com renda digna. Nós vamos inverter a lógica. Ao invés de nós termos imigração do Nordeste para o Sul e para o Sudeste, nós vamos ter pessoas querendo vir aqui do Sudeste e do Sul para o Nordeste. Isso já era para ter feito há muito tempo atrás. Há décadas. Mas transformaram o Nordeste em currais eleitorais, onde políticos inescrupulosos vão lá apenas para explorar aquela região, exercer o voto de cabresto e condenar aquele povo todo à míngua, sem ensino digno, sem emprego, sem renda digna, nada disso. Explora a grande densidade populacional, que, como eu disse, é 30% dos votantes no Brasil, 30% dos votantes no Brasil, e você só vê perpetuar família Sarney, família Renan, família Antônio Carlos Magalhães, família Lobão e etc. O Nordeste do Brasil tem possibilidades concretas de tirar esse país do atoleiro que se encontra. Outra coisa muito importante. Outra coisa muito importante que diz respeito até à nossa soberania sobre a Amazônia. Com muito custo, na época do regime militar, se rasgou a Amazônia com a Transamazônica. O que os governos civis fizeram com a Transamazônica? Abandonaram. Não, literalmente não asfaltaram nenhum quilômetro, nenhum metro da Transamazônica. A Transamazônica precisa urgentemente de ser concluída. É uma questão de soberania nacional. Soberania nacional. Outra coisa, a ferrovia Norte-Sul, o que já foi gasto na ferrovia Norte-Sul, já daria para ter construído outras 2 ou 3 ferrovias do mesmo porte. É uma mina de se gastar dinheiro com corrupção. E nós temos que pôr fim nisso. Quando eu falo nós, é a sociedade civil organizada, junto com os políticos que estejam exercendo o cargo. Esses que estão aí? Não. Esses aí tem que a maioria absoluta ir para um único lugar, chamado cadeia. Estão todos com um prazo de validade vencidos. Já provaram que não presta mais para o Brasil. Estão fedendo. Nós precisamos de ter no Brasil uma política ética. Essa política que a gente vê nos telejornais, aqui na internet, né? Em qualquer mídia que seja, revistas, jornais
que a gente compra na banca e etc. Tal. Essa política, isso aí não é política. Isso aí não é política. Isso aí é uma mania de cleptocratas, de pessoas que têm esses cargos públicos só para roubar o povo brasileiro e a nação brasileira. Via de regra, política, ela tem que beneficiar o cidadão, ela tem que beneficiar a pátria. Essa é a boa política. Essa política desses mequetrefe ordinários, vagabundos, corruptos, essa política tem que ser extinta. Nós temos que acabar com esse sistema. E esse sistema não presta mais. Agora, muito embora nós estejamos aqui, eu acho que quase todo mundo concordando que esse sistema não presta mais, nós só vamos conseguir efetivamente mudar o sistema quando nós adentrarmos nos postos de comando e poder, nos cargos. Não tem outro jeito. Nós já tivemos muitas vitórias atuando de fora para dentro. De fora para dentro. Eu, Renato Tamayo, particularmente, levei trios elétricos para todas as megas manifestações aqui na Paulista. Não sou ligado a Vem Pra Rua, MBL, Revoltados Online, Avança Brasil nas ruas, nada disso. No entanto, levei do meu próprio bolso e com a ajuda de muitos trios elétricos para a Avenida Paulista em todas as megas manifestações e em várias outras ocasiões. Acampei 40 dias em frente ao Congresso Nacional. Lá no Espelho d'Água, você tinha o acampamento dos menininhos do MBL. O acampamento dos Casca Grossa estava lá em cima, na Alameda das Bandeiras. 500 barracas, para 2 pessoas cada barraca, alojamento para 1.000 pessoas. Ficamos 40 dias lá. 40 dias. Depois trouxemos esse acampamento para São Paulo, ficamos mais meses acampados em frente à Fiesp na Avenida Paulista. É isso mesmo. Vocês estão falando com a pessoa que montou acampamento em frente da Fiesp. Contra a corrupção, contra o PT, contra a Dilma. E hoje a luta continua. Contra a PSDB, contra a PMDB e todos os bandidos corruptos da velha e jurássica política brasileira. Eu estou dizendo tudo isso para vocês, pessoal, porque eu estou vendo que tem muita gente nas redes sociais, com toda a razão, não poderia ser diferente, que estão com um nível assim, de indignação ao extremo. Então eu vejo muita gente dizendo que não vai votar, que vai pagar a multa, que não compensa, que é isso, aquilo, outro. Pessoal, quando eu me referi aos analistas políticos, eu quero passar o testemunho aqui para vocês. Eu, Renato Tamayo, assim como o meu amigo que está assistindo aqui, o Reinaldo Rezende lá de Sorocaba, que é pré-candidato a deputado estadual, eu sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo. Sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo. Então nós estamos olhando as coisas de dentro. Vocês já perceberam? Ah, o Antônio está colocando aqui, você vive do quê? Acho que ele é de Minas Gerais. Antônio, eu sou especialista em iluminação. Outro dia eu mostrei aqui numa live, que eu trabalho desde os 12, eu tenho 51 anos, eu trabalho desde os 12 anos com carteira assinada. Aos 15 anos eu ingressei nesse meu ramo de atividades aqui, que é iluminação. Então eu trabalho com iluminação, viu, Antônio? Luminárias. Se você estiver precisando aí, você fala comigo, tá? Para sua casa, para sua empresa, sei lá para onde, fala comigo aqui. Então olha só, os analistas políticos de plantão que têm surgido, que conforme técnicos de seleção brasileira, né? Brasileira, nós vamos ter
a Copa agora, então cada brasileiro se torna um técnico, né? Ah não, esse não, tinha que ser aquele pela ponta esquerda, pelo meio, não sei o quê. Todo mundo a palpite. E na política tem sido assim também. Então olha só, aí as pessoas começam a associar esses vermes da política com os escândalos de corrupção, com as análises precárias. Não vou dizer que a pessoa não tem direito de fazer análise. Tem, mas tem que ter mais fundamento, tem que ter mais conhecimento. Porque senão, olha só, essas análises e esses comentários, eles não são feitos lá nos grupos de esquerda. Lá, eles estão fazendo um movimento, como num gigantesco Big Brother, de combinar votos. Para fazer subir os seus. Vocês sabiam disso? Enquanto nós aqui, que somos pré-candidatos, estamos literalmente lutando com as pessoas para tentar convencer da importância de exercer a cidadania no dia 7 de outubro, né? Nosso maior adversário aqui não é o pessoal da esquerda, do PT e etc, do PSDB e tal, essa política antiga, não é. Por exemplo, eu já fiz enquetes aqui. Se tivesse que votar para deputado no Renato Tamayo e no Suplicy, no Eduardo Suplicy, já fiz enquete. Eu ganhei de 93% a 7% na enquete que eu fiz, com mais de 1.500 votantes no Brasil inteiro. Então o pessoal da esquerda não são inimigos pares para nós. Os nossos adversários estão sendo os próprios patriotas. Que a gente está tendo que explicar para eles que, olha, vamos olhar o espelho da Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? A oposição rachou em 5. Tinha 5 opositores contra um único Maduro. Né? Aí a população, que poderia fazer a diferença, resolveu se abster das eleições, não foi votar. Maduro fisgou aqueles que ele tem pelo estômago e foi eleito com 28% de todas as pessoas aptas a votar na Venezuela. Menos de 1/3 da população da Venezuela aptas a votar reconduziram o Maduro. Certamente deve ter gente aí nessa altura dessa nossa conversa se perguntando a respeito das urnas eletrônicas, né? Vocês já perceberam uma coisa? Vocês já perceberam uma coisa sobre a urna eletrônica? Os candidatos, os pré-candidatos, de uma maneira geral, vocês já perceberam que eles não estão falando muito? Eu falo pra caramba sobre a urna eletrônica, né? Eu fico o tempo todo convidando as pessoas para participar de manifestos aqui, pelo voto impresso, pela eleição auditável e tal. Mas vocês já perceberam que quase a totalidade dos pré-candidatos passam raspando, não querem nem saber de falar desse assunto? Vocês já perceberam? Já notaram isso aí? Já notaram? Já perceberam isso aí? Por quê, hein? Por quê, hein? Por que será? Sobre a votação esse ano. Eu já expliquei, mas eu não canso de explicar. O pessoal tá assim, com a pulga atrás da orelha, porque em 2014, quando a Dilma foi reconduzida para a presidência da República, ali sim houve uma apuração secreta protagonizada pelo Dias Toffoli. É o mequetrefe do Dias Toffoli, o ex-advogado do PT, né? Então o Dias Toffoli fez aquela ceninha, mandou todo mundo deixar o seu celularzinho ali em cima de uma mesinha redonda, 26 técnicos, se trancou na salinha e com aquela desculpa de que não poderia divulgar dados preliminares para não influenciar o estado do Acre, que eles deram um jeito de antecipar o horário de verão, de tal sorte que o Acre ficasse em 2014 com 3 horas
de fuso horário em relação ao horário oficial de Brasília. Né? Vocês lembram disso? Lembra desse detalhezinho? Detalhezinho bobagem, né? Mas foi o tempo suficiente para o senhor Toffoli, ex-advogado do PT, se trancar na salinha e protagonizar a apuração secreta mais escandalosa da história do Brasil. Provocado, tanto o Toffoli como o TSE responderam para a sociedade brasileira que não podia fazer nada. Porque o nosso sistema de apuração é inauditável. Quando o presidente da sessão leva o pendrive lá na central de apuração e este pendrive é colocado no computador, ele é formatado, ele é apagado. Ele fica com 0 dados. Como é que você vai recontar a eleição se aquilo que deu origem aos votos ele é formatado? A Liane está colocando... Dias Toffoli fez isso. Fez isso sim. Fez isso. Então, olha só. O outro mequetrefe, o Gilmar Mendes, que era presidente do TSE, que deveria ter feito válido o voto impresso já em 2016, empurrou com a barriga até onde deu. De tal sorte que agora, em cima da hora, talvez nós não tenhamos realmente condições de colocar voto impresso em todas as urnas. E mesmo que tivesse, talvez nós não teríamos tempo hábil para condições técnicas de implementar o sistema. Tudo graças ao mequetrefe do Gilmar Mendes, o advogado do capeta. É aquele laxante, é o ministro laxante que solta todo mundo, toda a ordem de vagabundo ele solta. Gilmar Mendes, esse senhor. O que nos resta então? Nos resta exigir a eleição auditável. Todas as sessões eleitorais, essa linha de aula lá onde a gente vai votar, você tem lá a maledita da urna com a maquininha maldita lá, a urna eletrônica, e você tem, não fica à vista, ninguém vê, mas tem lá na sessão, todas têm, a urna de lona e as cédulas de papel, na igual quantidade de cédulas dos votos que serão registrados naquela urna eletrônica. Se na urna eletrônica for registrar 400 votos, tem que ter 400 cédulas de papel. Mas por que, Renato, que fica lá a cédula de papel e a urna de lona? Por que fica lá? Porque se a urna de lona der pau, não puder ser substituída, não funcionar de qualquer jeito, né? Aí as pessoas votam de maneira convencional, como era feito antigamente na cédula de papel. Então qual é a nossa luta? Já que o voto impresso é lei, e lei tem que se cumprir, não pode prevaricar. Lei tem que se cumprir, não pode prevaricar. Então qual está sendo a nossa proposta, a nossa ideia? Votarmos na urna eletrônica e votarmos também na cédula de papel. Ok? Então, se o resultado da urna eletrônica apontar qualquer suspeita, nós vamos confrontar com o voto na cédula de papel. E ainda mais, que eu vou dizer aqui para os senhores e para as senhoras, o setor de ciência e tecnologia do nosso exército brasileiro, ligado à inteligência do exército, vai fiscalizar as urnas eletrônicas. E mais, o exército já mandou avisar que a contagem de votos será pública, podendo ser acompanhadas por representantes da sociedade, cidadãos comuns, representantes dos políticos, dos partidos, podendo ser acompanhada pelos políticos, pelos candidatos, e tal, e tal, e tal. Então isso pelo menos elimina aquela possibilidade
que nós vimos em 2014 do Dias Toffoli protagonizar a apuração secreta. Votaram no Aécio, agora estão procurando um meio de eleger um tucano. Não. Ô César, você está enganado. César, o César Castro de Lima. Você, César, está com a cabeça voltada ainda? Viu, César? Vamos entender o seguinte aqui, meu querido. Você ainda está com a cabeça voltada na polarização PT-PSDB. Dois grupos políticos. Um ligado ao Lula e o outro, Fernando Henrique Cardoso. Todos os partidos, todas as agremiações, todos os movimentos sociais que orbitam esses dois grupos políticos fingem oposição, alternam-se no poder, mas todos eles fazem o quê? Roubam juntos. Então, César, esquece essa polarização aí, velho. PT, PSDB, tucanos, mas esquece. Esquece. A palavra de ordem agora é renovação política. Cada cidadão brasileiro, na sua cidade, no seu estado, vai ter que garimpar gente nova. Gente nossa. Que esteja diretamente ligado à luta patriótica. Se não necessariamente gente nova, mas pelo menos gente competente. Pessoas que não tenham nas costas nenhum alvo ilustrado com cifrão, ou seja, nenhum corrupto que esteja na Lava Jato ou respondendo a algum processo. E pessoas que tenham feito de fato alguma coisa em prol da população que ele representa. Olha, tem muita coisa para a gente mudar nesse país. Esse negócio de verba, verba legislativa, né? Essas coisas todas, isso vira moeda de troca. É o povo brasileiro que paga essa conta. As emendas parlamentares é moeda de troca que os políticos propõem por ocasião do orçamento federal, o orçamento da União, que é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional que aprova o orçamento. Eles colocam lá, cada deputado federal pode propor emenda até 2 bilhões de reais por ano. Cada deputado federal. Nós temos 513. Não estou falando nem dos senadores, estou falando só dos deputados federais. Cada um pode propor até 2 bi ou mais. É muita grana. Aí quando tem alguma votação importante, oriunda do Poder Executivo, da Presidência da República, como por exemplo, agora quando o Temer teve 2 votações para ele se livrar de processo, né, no STF, aí ele vem na base da canetada liberar emendas parlamentares para que os deputados vá lá no seu reduto eleitoral, posar de bom moço. Não, vamos construir um posto de saúde, um viaduto, uma estrada, uma avenida, um hospital, uma coisinha assim, uma coisinha ali. Sabe? E a população mal sabe que aquilo está permitindo que um Temer ladrão fique na presidência da República. Estão entendendo como é que é o jogo? Então, o que o Brasil precisa para desenvolver de fato é programas de governo de Estado. Não programas de governo, programas de governo de Estado. Precisa ter um planejamento do país para 10, 15, 20, 30 anos. Vocês estão entendendo? O que o Brasil vai ser daqui 10 anos? O que o Brasil vai ser daqui 20 anos? Em todas as áreas. Como eu falei aqui no desenvolvimento de energia elétrica. Né? Deixa eu ver aqui o que está colocando aqui. Morreu PT, PMDB, PSDB, PSOL, PC, PCdoB, Bolsonaro presidente.
doa quem doer e fim de papo, tá colocando aí o Alberto. Nós temos que partir para pelo menos tentar, sabe, mudar as coisas nesse país. Não dá mais pro povo brasileiro engolir a seco aquilo que a mídia vende pra gente todas as eleições. Todas as eleições os caras já vêm aí com essas pesquisas, né? Fulano com 30, o outro com 20 não sei o quê, sabe? Todos os anos querem empurrar a goela abaixo os mesmos candidatos de sempre. Não dá mais. Não dá mais. Vamos fazer igual a esquerda. Vamos fechar um bloco sólido de direita indestrutível e vão passar como um rolo compressor em cima desses caras. Se a gente diluir os nossos votos em vários candidatos, a esquerda tem essa capacidade de concentrar a votação, que nem tá aqui, ó. Tá aqui o Rony Moura, fala do Ciro Gomes, o Sardinha, né? Ciro Gomes, Marina Silva, são todos nomes da esquerda que na ausência do Lula poderão vir a ser candidatos únicos da esquerda, nesse bloco monolítico que eu tô falando para vocês que a esquerda faz. Agora, esse Ciro Gomes, pelo amor de Deus, né? Esse Ciro Gomes é um cangaceiro, esse cara é um bandido, é um bandido de carteirinha. Ciro Gomes é um bandido, para ficar bem claro. Ele não é corrupto, ele é corrupto também. Mas o que pega no caso dele não é corrupto, que é incompetente, ele é bandido. Bandido. Da mesma forma que a Dilma Rousseff era terrorista. Terrorista bandida, portanto. Né? Então, enquanto nós estivermos considerando a possibilidade de votar num bandido, pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor dos meus filhinhos, nós vamos demorar muito para crescer aqui nesse país. Tem muito brasileiro ainda, a maioria, verdade seja dita, que ainda está incrustado essa polarização na cabeça. Eles são apaixonados pelos políticos. Não, quem vai ganhar vai ser o meu candidato, o Ciro. Não, o meu é o Lula. Não, o meu é o... Esquece essa gente da velha guarda, velho. Não presta mais. Faz 33 anos que esses caras estão colocando a mandioca no nosso rabo. Não servem mais. Nem para peso de papel, sabe? Não serve mais. Pô, será que a gente vai ser obrigado a ficar convivendo com esses caras? Tá colocando aqui o Rony. Fazem como no futebol. Eu sempre faço essa analogia, viu, Rony? Eu acho que nós temos que ser apaixonados, pedir até para colocar uma bandeira em cima do caixão, é do nosso time de futebol, que nem aqui em São Paulo eu sou santista. Né? Encontrar o santista é que nem encontrar uma agulha no palheiro. Mas eu sou santista. Sabe? Mas político, velho, político, partido político, grupos políticos, eu quero que todos vão queimar no mármore do inferno. Vão queimar no mármore do inferno. Pô, se eu tô vendo que o cara tá me roubando, que o cara é uma tranqueira, por que cargas d'água eu vou continuar votando nesses caras? Isso pra mim é uma coisa que não faz o menor sentido. As campanhas eleitorais, quando fala assim, precisa de dinheiro para se eleger. Precisa de dinheiro para se eleger. A questão que faz a diferença do dinheiro é que aqueles caras que têm dinheiro na campanha eleitoral, eles ficam mais evidenciados. Eles compram tempo de TV dos outros candidatos. Sabiam disso? Sabiam disso? Então vamos ver, imaginem que cada candidato tem 10 segundos. Meu nome é Enéas, aquele negócio todo, né? Deputado federal. Aí aquele que é um expoente, que é um pica da galáxia, ele compra o tempo de televisão de outros candidatos, por 5 mil, 10 mil, sei lá o quê. Entenderam? Aí o cara aparece mais, fala, não, esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara. Então por isso que eu estou sugerindo para vocês aqui,
garimpar novos candidatos, 2 ou 3 opções para cada cargo, e investigar os candidatos. Porque também não adianta ser novo e ser uma tranqueira. Então vai lá, as redes sociais, cara, você descobre cada coisa nas redes sociais. Você descobre tudo sobre a pessoa nas redes. Tem aquele site, o Escavador, vocês conhecem? Escavador? Põe lá o seu nome no Escavador, vai falar tudo de você lá. Põe lá, experimenta colocar lá depois, no Escavador. Vamos ver o que está colocando aqui o Leandro. Quero ver sua opinião. Qual o presidenciável seria ideal para governar a partir de janeiro? Ué, acho que é consenso, né? Acho que é consenso. O Bolsonaro, ele não é nenhuma sumidade. Aliás, eu acho o Bolsonaro bastante limitado. Mas ele tem visão de algumas coisas. Pergunta para ele de saúde, de segurança, de educação, de qualquer tema. Ele fala, velhinho, opa, alto lá. Na saúde eu vou colocar o melhor. Na segurança eu vou colocar o melhor. No ensino eu vou colocar o melhor. Ciência e tecnologia eu vou colocar o melhor. E é assim que tem que ser. Por exemplo, sabe esse Raul Jungmann, que é ministro da Segurança Pública? O Raul Jungmann, para mim, sempre foi um cara ligado ao agronegócio. O que o cara está fazendo na segurança pública? Então isso aí são arranjos políticos, é o toma lá da cá. Por que você não se candidata a presidente, meu amigo? Está comentando aqui o César. Por que, César? Eu sou um ilustre desconhecido. Se eu me candidatasse, eu até me sinto preparado para ser presidente da República sem falsa modéstia. Mas se eu me candidatasse sendo um ilustre desconhecido sem dinheiro e, portanto, não vou ter como aparecer e colocar essas ideias todas perante a população brasileira, eu seria facilmente derrotado. Facilmente derrotado. O Mauro Rangel colocou, melhor para quem? Formaliza melhor a sua pergunta, Mauro. O melhor para um pode ser o pior para o outro, colocou o Mauro. Não sei, velho, não sei. O pessoal aqui da esquerda no Brasil costuma meter o pau lá nos Estados Unidos. Não falam mal dos Estados Unidos? O pessoal lá de Cuba não fala mal dos Estados Unidos? Os imperialistas americanos, não é esse o termo que eles usam? Os imperialistas. Não, que aqui é tudo pelo social. Cara, quer falar de socialismo? O melhor lugar para você falar de socialismo é nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, para você licenciar um carro, você paga alguns dólares. Pode ser uma Ferrari, pode ser um carro velho podre caindo aos pedaços. O mesmo preço. Aqui você compra um carro mais ou menos, todo começo de ano você tem que sentar na mandioca para pagar IPVA. Lá nos Estados Unidos todo mundo tem carro, já começa por aí. Todo mundo tem carro, e às vezes tem 2, 3. Lá nos Estados Unidos todo mundo compra iPhone, última geração e pá. O Leonel tá colocando aqui, o que você no Faustão? Não entendi. Você quer que eu vá no Faustão, debater com o Faustão, com aquele idiota do Faustão, é isso? Né? Debater com aqueles convidados do mimimi do Faustão? Eu assisti o Faustão esse final de semana. Eu assisto esses caras só para ver as cagadas, as burradas que eles fazem. Né? Eu fico assistindo. Então esse Faustão é um idiota. E os convidados são mais idiotas que ele. Sabe aquele jogo do policial bonzinho, do policial malzinho? É esse o jogo que o Faustão faz. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, que a classe política não presta, isso, aquilo, outro. Só que na hora de dar solução ele deixa a desejar. Porque na realidade ele representa uma emissora de televisão que tem uma concessão pública, portanto pertence ao povo brasileiro.
E na realidade, eles fazem ali um jogo de manipulação. Quando aquela moça que se diz ativista do feminismo, que estava no Faustão esse final de semana ontem, esses radicais, não sei o que lá. De quem que ela está se referindo? Né? Então essa gente aí, formadora de opinião errada, não presta mais também não. Não presta mais. E se a Rede Globo bobear, na hora que nós formarmos o governo patriótico, a gente arranca a concessão deles. Na hora que nós formarmos, não é nada de ditadura, nada disso. O Regis está falando aqui, cansei de perguntar. Pergunta aí, Regis, vamos lá. O que você quer falar, Regis? Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta do Regis. Espera aí que eu fiz bobagem. Tá, o Regis está perguntando aqui de pesquisa eleitoral, só vai a Datafolha. Bom, pesquisa eleitoral entra naquela categoria que eu falei dos caras que têm mais dinheiro. Já está provado que as pesquisas eleitorais são compradas. Isso aí já está provado. Então, a pesquisa eleitoral é uma maneira de empurrar a goela abaixo do cidadão brasileiro aqueles políticos que eles querem eleger. Aqueles que têm mais, gaita. Então, toda vez que você vê uma pesquisa eleitoral, não vai confiando de primeira não, viu? Vamos ter as nossas convicções. Nós temos aqui as redes sociais, que é uma ferramenta extraordinária. Nós só precisamos nos organizar. A direita está mais quebrada que arroz de quinta categoria. Sabe aquele arroz que você pega tudo quebradinho? Então todos têm mais ou menos a mesma ideia. Só que cada um está remando para um lado. Na hora que a direita encontrar o prumo certo e todo mundo remar na mesma direção, não tem quem segure. Porque nós somos a maioria da população. As pessoas de bem do Brasil, que não aguenta mais pagar os impostos mais caros do planeta para ser roubado por uma classe política infame, jurássica, na hora que nós descobrirmos o poder que nós temos de fato na mão, nós não vamos precisar de caminhoneiro, nós não vamos precisar de mais ninguém. Mais ninguém. Os políticos vão ter terror, vão ter pânico quando se aproximar das eleições. Vai ter pânico. Porque cada eleição, quando chegar, eles sabem que o povo vai apresentar a cabeça deles numa bandeja. Ok? Não tem que ter amor pro político não, velho. Trabalhou certinho, foi competente, não roubou, pode ser reconduzido. Agora, é incompetente, não tem capacidade técnica, não sabe nem como funciona a casa legislativa onde ele está trabalhando, aí não dá. Não dá. Não dá. Por mais que o cara seja, sabe, legal. Mas legisladores no Brasil, desde da cidade no mais distante rincão desse país, com a sua camerazinha de vereadores, nós temos que ter pessoas competentes, que entendam do babado. Pessoas que conheçam as leis. Mais do que conhecer as leis, né? Pessoas que realmente estejam preocupadas com o drama do povo brasileiro e o drama do Brasil. E o drama do Brasil. O nosso país aqui está patinando. Patinando. Então temos que votar nulo? Está perguntando a Isabel. Não, Isabel. Não, de forma alguma. Essa campanha aí que o pessoal está fazendo de votar nulo, branco ou se abster,
você não encontra lá os grupos de esquerda. Você não encontra lá, não. Você só vê isso de pessoas colocando isso nos grupos aqui de patriotas. Lá nos grupos de esquerda, lá você não vê essa campanha aí. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. 2016, o Eduardo Suplicy, aquela múmia paralítica, que não podia em 2016, ele não podia se reeleger senador, tá certo? Ele concorreu a vereador aqui em São Paulo. A esquerda, como num gigantesco Big Brother, combinou voto no Suplicy. Porque de verdade não vejo nenhum candidato. Tá colocando aqui a Márcia. Tem que pesquisar, Márcia. Tem que garimpar que você vai achar sim. Tem que garimpar, depois de garimpar você vai ter que pesquisar a vida regressa daqueles que você selecionou. Três opções para cada cargo, pelo menos. Bom, aí a esquerda aqui em São Paulo em 2016, como um gigantesco Big Brother, né? Combinaram o voto no Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy foi eleito vereador em 2016 aqui pela cidade de São Paulo com a maior votação da história da cidade de São Paulo. Quase 500 mil votos. Quase 500 mil votos. É a quantidade de eleitores que supera a maioria das cidades do Brasil. A maioria absoluta. 500 mil votos para esse mequetrefe do Eduardo Suplicy. E agora já estão falando que vão lançá-lo a senador, reconduzi-lo ao Senado Federal e já estão combinando o voto de novo. O que faz a direita? Vai pulverizar, igual a Venezuela, que ele reelegeu Maduro, né? Estou falando no caso aqui de senador. Então você aqui em São Paulo vai ter Joyce Hasselmann, Major Olímpio, o filho do Mário Covas, né? Quem mais? Ajuda eu aí. Tem mais uns 3 ou 4. Então vamos dividir. O Rony está colocando aqui para o Felipe Viana. Voto nulo não, cara, de jeito nenhum. Cada voto que nós, de direita, conservadores, patriotas, deixarmos de votar, representa 2 votos para a esquerda. Vamos começar a contar os votos aqui. Primeiro voto, esquerda 1, conservador 0. Segundo voto, esquerda 2, conservador 1. Então representa 2 votos. Um da vantagem que eles tiveram e o outro daquele que nós não votamos. A cada um voto de conservador, que se seguir aqui a orientação do Felipe, 000 e confirma, né, Felipe? Cada voto nulo, branco ou abstenção é 2 votos pro pessoal do lado de lá, tá? Porque esses caras que estão no poder, vocês precisam entender o seguinte. Tô na live e o pessoal me liga. Esses caras já têm o seu eleitorado cativo. Eles já têm o seu reduto eleitoral onde eles estão cevando há muitos anos. Há muitos anos eles estão cevando o seu reduto eleitoral. Toda vez que chega a eleição, eles vão lá fazer um agradinho, passar a mão na cabeça, dar tapinha nas costas. Entendeu? Então, essa história mal contada de pessoas conservadoras que querem mudar esse Brasil, de não querer votar, isso aí não me convence não, velho. Que, como diria um mequetrefe de um ministro qualquer do STF, com a devida vênia para aqueles que pensam ao contrário, mas olha, de duas uma. Ou a pessoa está profundamente mal informada como funciona o processo eleitoral no Brasil, ou então, velho, tá fazendo o joguinho dos caras do lado de lá. Sabe? Tá fazendo o joguinho dos caras do lado de lá. Tá fazendo o joguinho dos caras do lado de lá.
Ah, mas se a urna eletrônica não vai adiantar votar. Já está certo quem vai ganhar. Lorota, velho. Lorota. Lorota. Porque se fosse assim, em 2016, o PT não teria sido varrido do mapa de todas as capitais do Brasil. Ficou a dica aí? Ficou a dica? O que nós tivemos de fraude, muito embora não seja comprovada, mas evidência é o que não falta, foi em 2014, quando o Dias Toffoli protagonizou a apuração secreta. Aquilo foi uma coisa escancarada. Eu não estava lá dentro para ver, mas também nem precisa. Nem precisa. E outra coisa, viu? Que nós, que queremos o bem aqui desse país, podemos fazer. Nós podemos nos voluntariar para ser fiscais nas eleições. Vocês sabiam? Quem foi aqui que nunca assistiu aqueles vídeos nas redes sociais, que o cara chegava assim na sessão eleitoral, não tinha ninguém, só tinha os mesários sentados ali, e a urna disparando votos lá sem parar. Sem parar, né? Eu vi esse vídeo, vocês viram? Aí o sujeito chegava com o seu título lá para votar. Ó, moço, eu vim votar. Para nós já votaram no seu lugar. Lembra disso? Lembra? Aí se existisse um fiscal patriota lá, impugna aquela urna. Na hora. Essa é a atribuição do fiscal. Qualquer anomalia que ele detectar na votação, pessoas votando com um título que não é dele, homem votando em lugar de mulher, mulher votando em lugar de homem, você pode impugnar a urna. Velhinho, você se voluntariar fiscal, você tem esse poder alto lá. Detectei uma fraude aqui, nessa urna. A urna está votando sozinha. Alto lá, meu amigo. Calma aí. Você impugna aquela urna, chama o representante da Justiça Eleitoral, que em todos os colégios tem um representante lá da Justiça Eleitoral, você chama o cara e junto com ele você impugna aquela urna. Pronto, acabou. Papo furado. Acabou o papo furado. Vocês estão entendendo? Então nós temos uma série de dispositivos a nosso favor, muito mais eficazes do que simplesmente falar que não vai votar. Para mim, sinceramente, olha, não gosto de formar assim muita opinião cravada, tal, não sei o quê, mas eu desconfio demais de quem prega para votar nulo, votar branco, né? E eles se absterem. O Ivaldo está colocando aqui, mas eles não permitem. A Fátima está colocando, o exército é comprado. Você viu o recibo, Fátima? Fátima, você viu o recibo de que o exército é comprado, Fátima? Quem foi que falou isso para você? Hein, Fátima? Quem foi que falou isso para você? Foi esses esquizofrênicos que ficam fazendo lives o dia inteiro? Esquizofrênicos. Foram esses esquizofrênicos? Hã? Tá colocando o Felipe aqui. Exército e Força Nacional na sala de votação. Vai ser mais ou menos isso que nós vamos ter. Vai ser mais ou menos isso. O General Mourão já falou isso aí. Né? Que eles vão estar de olho no processo eleitoral esse ano. Eles vão estar de olho no processo eleitoral esse ano. Vão ajudar na fiscalização e vão ajudar na contagem pública de votos. Ok? Não dá, gente. Não dá pra gente ficar nos escondendo atrás de desculpas esfarrapadas e precárias. Não dá. Não dá. Em 2010 nós fizemos isso, 14 nós fizemos isso, 16 nós fizemos isso. O que nós vimos? A perpetuação no poder dos criminosos que aí estão.
Eu vou ler para vocês aqui uma coisa que eu escrevi no meu Facebook, relacionada a essa questão do exército. A culpa é dos militares? Se não, vejamos. Não seria de uma sociedade preguiçosa, imediatista, que prefere atalhos do que enfrentar os problemas com coragem e determinação? Fomos acostumados a sermos tutelados pelo Estado. Não queremos mexer um músculo para limpar a sujeira que permitimos que fosse acumulada em 33 anos de omissão. Existem ferramentas para garantir a lisura do pleito eleitoral. O Exército vai ajudar na fiscalização e na contagem pública de votos. Podemos nos voluntariar para ser fiscais nas eleições. Não é nada razoável insistirmos e nos esconder atrás de desculpas precárias. Em 2018, ou você muda ou eles ficam. Ou você muda ou eles ficam. Eu não estou aqui com nenhuma pretensão de mudar a cabeça de quem quer que seja. Ninguém muda. Eu vou poder ficar falando aqui um ano direto aqui numa live, sem desligar. Ninguém vai mudar. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Quando elas decidirem mudar a sua opinião. Ninguém faz a opinião das pessoas mudarem. Você pode influenciar até um certo ponto, tal, não sei o quê, mas a pessoa só muda mesmo quando ela decide por si só. Então nós estamos aqui apenas falando a verdade para as pessoas. Falando a verdade. Cabo Daciolo, por que vocês não convidam para ser presidente no seu partido? O que o Cabo Daciolo fez? Não sei. Antigamente era Arena e MDB. A gente votava no partido. A Arena era a situação e o MDB era a oposição, né? Por assim dizer. Nós tínhamos mais ou menos aquilo que eu falei, nós tínhamos programas de Estado. O Brasil ele era programado ano após ano. Agora não, agora o Brasil continua sendo programado, mas quanto que vai entrar na cueca de cada um dos políticos. Sabe? Cara, quando eu olho para trás, que tem muita gente nova, né? Quando eu olho para trás, eu vejo que o Brasil, economicamente falando, ele dava de 100-0 na China. E hoje nós compramos carro da China, velho. A China fica lá na ponta disputando primeira, segunda economia com os Estados Unidos. E nós aqui patinando, com essa sociedade cheia de mimimi, né? Porque uma cantora foi escolhida para representar a Ivone Laura, mas aí recusaram porque ela não era suficientemente negra. Cara, eu vi isso o dia inteiro hoje. Que isso vai mudar a situação do nosso país? Que isso vai influenciar na bolsa de valores, na cotação do dólar, no preço do combustível? Aí fica essa discussão idiota, não ação política. Alberto já está falando aqui, caiu. Voltamos. O conceito do trabalho em rede é o seguinte. Eu, por exemplo, sou pré-candidato aqui em São Paulo. Eu já sei que estou falando com pessoas do Brasil inteiro. Está aqui a Gessi, de Florianópolis. Gessi, né? Gessi Francisco. Acho que é o Gessi, de Florianópolis. Então, por exemplo, se vocês acharem que as ideias do Renato Tamayo são legais,
Pulverizem isso. Acho que já tá na hora de acabar a live. Quando a gente começa a falar muito aqui, os caras eles começam a cortar, né? Então eu só queria concluir essa questão do trabalho em rede. Então tem pessoas do Brasil inteiro, Então olha só, vamos pulverizar os conteúdos daquelas pessoas que estão se pronunciando, porque nós não vamos ter dinheiro para fazer aquelas campanhas milionárias que os caras fazem, estão evidenciados, estão expostos, etc. Não. A nossa campanha vai ser aqui nas redes sociais. Então você de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, do Ceará, sabe, de tudo quanto é canto desse Brasil, de Brasília, de Goiás, do Tocantins, do Amapá, do Acre, do Amazonas, né, dos estados do Nordeste, tiverem os seus parentes, os seus amigos aqui em São Paulo. Olha, tem um cara aí muito louco aí em São Paulo chamado Renato Tamayo. Ouve as lives do cara e a proposta do cara. Isso se tiver fazendo algum sentido para vocês o que eu estou falando aqui, né? É lógico. Então nós temos que mudar. O Brasil que nós queremos, respondendo a pergunta do anunciado aqui dessa live, o Brasil que nós queremos é um Brasil ético. Ponto final. Um Brasil que vai fazer valer para valer mesmo isso aqui, ó. Ordem e progresso. A minha bandeira não está invertida nem de ponta cabeça. É o efeito espelho da câmera frontal aqui do celular. Então, por favor, pessoal, vamos colocar em prática o trabalho em rede. Quero convidar vocês a acessar depois o meu perfil oficial no Facebook, Renato Tamayo no YouTube, canal do Tamayo, tá certo? E, sabe, vamos aí realmente mudar esse Brasil para valer. Não vamos cair no engodo de quem tá falando para não votar, hein? O pessoal tá revoltado, tal, mas tá orientando mal as pessoas. Quem você acha que deve ser presidente? Tá colocando a Isabel. Já respondi, Isabel. O Bolsonaro não é nenhuma sumidade, já falei isso. Ele não é nenhuma sumidade. Mas com certeza absoluta, de tudo aquilo que nós já experimentamos no Brasil, ele é a única coisa diferente. Talvez, no meu entendimento, quem possa rivalizar com o Bolsonaro é o Álvaro Dias, que quando foi governador do Paraná, saiu com 93% de aprovação, e quando disputou o Senado Federal com a Gleisi Hoffmann e o Requião, teve 80% dos votos lá no Paraná. O senador Álvaro Dias. Talvez alguém que possa rivalizar com o Bolsonaro. E mais. Proporcionou 11 milhões de economia até hoje para os cofres públicos, abrindo mão da sua aposentadoria vitalícia que ele teria como governador do estado do Paraná e como ele teria como 2 mandatos de senador da República. Abriu mão. Proporcionou, como eu disse, só nesses 2 casos, várias outras regalias que ele abriu mão, mas só nesses 2 exemplos, 11 milhões de economia para os cofres públicos. Então talvez quem possa rivalizar aí é Álvaro Dias e o Bolsonaro. É lógico que o Bolsonaro tenha disparado. Isso aí não tenha dúvida. Tá? O pessoal está perguntando aqui para falar sobre as urnas eletrônicas. Eu já falei. Pelo menos a Agripina escreveu certo aqui. E as urnas fraudáveis. Por que ela escreveu certo? Porque tem gente que coloca urnas fraudadas ou urnas fraudulentas. Não, elas são fraudáveis. A urna eletrônica, minha gente, ela não tem inteligência nenhuma, é uma calculadora. A urna eletrônica é uma calculadora. Ela não tem inteligência de promover fraude.
São as pessoas que fraudam. São as pessoas que fraudam a urna eletrônica. Como o Dias Toffoli fez em 2014 ao protagonizar a apuração secreta. Entendeu? Então a urna em si, ela é apenas uma calculadora que fica computando votos ali. Fica computando votos. Brasileiro só quer saber de festa, carnaval e etc. Faltou aí futebol, churrasquinho no fim de semana, a breja, as minas gostosas dançando um funk, indo até o chão e etc. Entendeu? Falou em festa é com o brasileiro mesmo. Vamos ver se esse ano aqui a gente desperta outro interesse, que é o interesse político, né? 33 anos que a gente fica olhando a política assim, ó. Ih, política, não quero saber não. E ó, só levando a mandioca. Esses caras roubando a gente. Tá bom, pessoal? Olha, então compartilhem aí. Desculpe essa live longa, né? Longa, mas quando eu engato uma primeira aqui, eu falo que não acaba mais. Depois eu vou ler aí. Depois eu vou ler aqui quem escreveu que eu não respondi. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Álvaro Dias, um tucano. Esse cara tem... seus podres também. Ah, ô César, eu falei aqui o que eu conheço do Álvaro Dias. Ele não é tucano. O Álvaro Dias não é tucano. Ele foi, não é mais. Saiu de lá praticamente expulso, porque não concordava com o andamento das coisas no PSDB. Mas passa pra gente, velho. A gente tá aqui para renovar com gente ficha limpa. Passa os podres aí e vamos meter na rede social. Fim de papo. Não tem, ninguém aqui tem político corrupto de estimação, não. Se você estiver sabendo dos podres... Eu tô falando essas coisas do Álvaro Dias porque eu sou do Paraná. Então eu sei que ele saiu com 93% de aprovação. Eu sei que ele teve 80% dos votos quando ele disputou com a Gleisi Hoffmann e com o Roberto Requião. Sabe? Né? Então manda os podres aí que a gente joga no ventilador. Não vamos ficar aqui passando a mãozinha na cabeça de ninguém. Falou, galera! Muito obrigado pela grande audiência até o momento. E a gente se vê mais uma vez aqui na página Partido Brasil. A página que tem coragem de partir pra cima, de verdade, em cima do crime político organizado. Fiquem com Deus. Beijo no coração.